Bom dia a você que está em casa. Neste momento é o momento de nós recapitularmos a lição da Escola Sabatina. É uma lição que tem nos ensinado muito, né? A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas também nós precisamos praticar, né, Yulo? Praticar a palavra do Senhor. E é o que Tiago vai dizer para nós. E nós temos feito isso, nós temos estudado e nós temos visto a palavra de Deus todos os dias se revelando, né? Revelando esse Cristo maravilhoso que nós adoramos, né? A presença do Espírito Santo se faz presente quando nós estamos estudando a palavra. E neste momento, e eu estou aqui com uma pessoa de Iulo, né? Iulo, meu amigo, eu gostaria que você Bom dia, falasse com o igreja. pessoal. Que Deus abençoe aqui na recapitulação da lição, que possamos ser claros, objetivos e consigamos, né, trazer aquilo que é essencial para nós nessa recapitulação. São muitos assuntos, são muitos temas, mas a lição foi enriquecedora para o nosso crescimento espiritual e esclarecedora, porque o tema completos em Cristo, ela traz aí um texto que ele é complexo de você entender quando você não está preparado, não está aberto a ouvir a voz do Espírito Santo. Exatamente. Nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Você pode curvar a sua cabeça, você que está em casa, pode curvar a sua cabeça. Nós, nesse momento, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, nesse instante nós vamos recapitular a lição. O meu amigo que está em casa assistindo, que o Senhor esteja abençoando ele, que ele possa aprender junto com a gente acerca do Senhor, que possamos colocar em prática tudo o que vamos estudar hoje. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Yulo, a lição, ele tem como título, você já falou, né? Completos em Cristo, né? E aí ele traz um texto para a nossa meditação. Ele vai dizer assim, ó: portanto, que ninguém, absolutamente ninguém, né, julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados. Aqui ele está colocando sábados, o plural, né? Ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Amém. E o Lu, explica para a gente esse texto aqui, o que ele realmente quer nos dizer, o que quer nos ensinar, o que é que ele nos traz. Esse texto, ele nos confronta, não é, com aquela questão. Ele está anulando o sábado aqui, ou ele está falando de outro sábado? Será que o sábado semanal da criação, ele se tornou, ao longo do tempo, um sábado cerimonial, que apontava para Cristo, e que após Cristo morrer por nós na cruz, ele tinha que ser eliminado, ele tem que ser negado? Então é um texto que coloca aquele que está pouco familiarizado com a Bíblia, aquele que não tem a boa vontade, eu diria, de querer entender os textos que são difíceis. Ele coloca isso aí, muitos apologetas da fé de outras denominações, eles dizem, não, aqui está claro, o sábado foi cravado na cruz, o sábado foi abolido. Mas não é assim. Então, quando você tem um cuidado, e a lição traz para isso, quando você tem um cuidado de ler a carta, né, que nós já estamos lendo a carta de Colossenses, mostrando que a divindade de Jesus, e você percebe agora que você entrou no capítulo 2, ele vem tratar de outros assuntos, como você ser enraizado em Cristo, você ser fortalecido em Cristo, você está entendendo o que Cristo fez na cruz por mim e por você, que quando você relembra a Paulo nas cartas aos Romanos, dizendo que a lei é pura, santa e boa,
você se pergunta assim, peraí, se Paulo agora está escrevendo um texto que confronta o dia de sábado, mas anteriormente ele já escreveu a favor, então, como é que fico? Como é que eu creio na Bíblia aqui, com esses textos se confrontando, não se harmonizando entre si? Então, é um trabalho do Espírito Santo a nos mostrar o que realmente, qual era o objetivo de Paulo a contar esse texto. É justamente isso que deixa intrigados, né? Assim, a menos que a gente entenda o contexto, né? A menos que a gente entenda o contexto. Porque é um texto que deixa bem controvertido, né? Porque enquanto uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas a palavra do Senhor, ela é muito esclarecedora. Ela é harmoniosa. Então, se a gente para pensar que quem inspirou todos os escritores da Bíblia, como está lá em 2 Timóteo 3,16, que ele fala que a Bíblia, que homens escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. Então, se há uma contradição, essa contradição não está nos homens, ela vai apontar para Deus, para o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em contradição, se Deus está em contradição, se Jesus está em contradição, logo, a conclusão é, então eles não são Deus. E aí, se eles não são Deus, se eles são contraditórios, eu não preciso crer na Bíblia. Então, é muito importante, é essencial, quando pegar um texto difícil, né, primeiro, pedir ao Espírito Santo para ajudar a cada um, quando nós estivermos sozinhos, tentar entender. Se não conseguir, então nós vamos buscar a literatura da igreja, vamos buscar um pastor, vamos buscar alguém que já estudou, que conheça, que seja de confiança, que trate o texto com sinceridade, que aborde ele da forma como deve ser abordado, para nos esclarecer. Então a lição vem exatamente com esse objetivo. A lição ela abordou no domingo, na segunda e na terça, o antes do texto. Não é? Ele deu uma ênfase, ele deu uma robustez nessas passagens, para que você entenda assim, olha, você está entendendo o que está sendo falado aqui? Aí você vai dizer, estou. Então vamos agora encarar. Na quarta-feira ele encara o texto. E na quinta olha, agora veja o pós o texto, veja o que está falando aqui. E eu queria até lembrar, né, se a gente puder abrir nossa Bíblia, as nossas Bíblias aí, Colossenses 3,4. Veja que Colossenses 3,4, ele é um texto que está depois de Colossenses 2,16, lembrando que a carta não era dividida em versículos e capítulos, então era uma carta única, não é? Aí diz assim, quando Cristo, que é o quê? A vida. Não, é a nossa vida. Que é a vida de vocês, né? Não é? Que é a nossa vida. Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, aí ele diz, então, vós também sereis manifestado em Cristo, com ele fala assim, você será manifestado com ele em glória. Então, Cristo é a nossa vida. Veja que, se ele estivesse falando de qualquer assunto contraditório, qualquer assunto que fosse, confrontasse um texto, dizendo, esse texto falou isso, esse outro texto falou aquilo, então, Cristo não seria nossa vida. Ele não diria isso. Olha, a nossa esperança é a volta de Cristo. Então, ninguém vos julgue pelo que você bebe, que você come, no sentido cerimonial, nem pelas cerimônias. Essas pessoas que vivem ainda pegadas a isso, não fique preocupada com elas. Iulo, para nós entendermos esse texto aqui, porque ele diz assim, ninguém vos julgue no que as pessoas comem, no que as pessoas bebem, sobre festas, lua nova e sábados. Sobre esse comidas e bebidas, seria o quê? Essas festas, seria que festas? Lua nova, seria o quê? E sábados? Você poderia nos explicar um pouco? Quando ele começa a falar disso aí, a gente precisa meditar no que acontecia ao redor, né? Nós temos que lembrar que Colossenses era uma igreja que não havia judeus.
Era uma igreja de gentios. Então, os gentios não praticavam essas festas. Então, quem está julgando os gentios por não praticarem as festas são os judeus que chegaram lá e queriam impor essas cerimônias ao florescimento desse cristianismo que estava ali naquela região. Então, eles estavam querendo impor uma cerimônia que havia encontrado o seu tipo, né, o antítipo, que o antítipo era Cristo, e elas tinham agora cessado a sua necessidade de existência. Como fala no verso 17, que eram sombras daquilo que viria. Então, a partir do momento que você começa a entender o estudo do santuário e começa a entender que essas bebidas, essas festas estavam relacionadas a uma parte de Cristo que Ele iria manifestar na sua vinda, então você percebe que se o antítipo chegou, aquilo que era sombra, ela tem que parar de existir. Então Paulo diz assim, ninguém vos julgue. É exatamente disso, por isso, porque aqueles que ainda persistiam, ainda queriam que essas cerimônias continuassem, elas, né, estavam impondo um fardo desnecessário para a igreja. Se fosse aceito isso aí, então hoje nós também teríamos que estar buscando fazer essas cerimônias, esses rituais. Participar dessas festas anuais, esses feriados anuais que existiam à época, né? Que ele fala de Lua Nova, que era feriado mensal, as festas que eram feriados anuais. Não é? Então, a gente tem que parar para pensar a respeito que, ora, o autor da lição ele vem tratando. Eu vou mostrar a vocês o que acontecia, o que é que Paulo está falando. E aí, no domingo, a gente começa essa caminhada, falando o título do domingo é Sabedoria e o Conhecimento Humano. E poderíamos ler Colossenses 2, do 1 ao 7, para que a gente entre agora dentro desse objetivo que Paulo está começando a descrever aqui, para uma igreja que era totalmente gentílica, né? Tem que ter isso em mente, né? Que era uma igreja que não havia judeus ali, né? Pode ler. E diz assim, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelo que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito eu estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então você percebe que o contexto ele já inicia falando, olha, veja bem, vocês estão lutando pela sua fé, e ele está exortando aqui os colossenses a que eles comecem a perceber que eles têm uma vida diferente, e essa vida é quem? É Cristo. Você vê que em Colossenses 3,4 ele reafirma, Cristo, que é a vossa vida, aqui ele diz a mesma coisa, Cristo, que é a vida de vocês. Então você tem que parar para pensar que eles estão agora olhando para quem? Para Cristo. E ele pede uma coisa que é interessante, que ele diz assim, olha, vocês não fiquem escutando conversas falaciosas, mas vocês possuem ordem. Então, Paulo aqui está começando a dizer também para a gente, e a lição traz isso, que precisamos ter ordem na nossa adoração a Cristo. E essa ordem, ela precisa acontecer porque você precisa chegar
Se está num culto que está bagunçado, cada um falando de uma vez e ninguém se entende, você sai mais vazio do que chegou. Então, o que Paulo está falando aqui? Que nós precisamos, né, ter ordem, viver em ordem, estar firme na fé, enraizados em Cristo. A gente vai tratar desse assunto mais à frente. Mas ele está falando assim, olha, quando você está enraizado em Cristo, você não aceita qualquer tipo de ideia. Pois você vai detectar aquela ideia e vai dizer assim, opa, isso aqui não. Isso aqui não é ensinamento cristão, não é de Cristo isso aqui. E é por E isso você que nós... rejeita as falácias. E é por isso que quando fala da sabedoria e o conhecimento de Deus, é justamente isso, é você ter o discernimento, né? O discernimento para você discernir o bom do ruim, né? A palavra de Deus vai dizer em João 17, que a palavra é a verdade, né? A palavra é a verdade. Então, o que Paulo estava transmitindo para os colossenses é a verdade, que nós precisamos nos unir na pessoa de Cristo Jesus. E uma vez unidos em Cristo Jesus, a gente tem um discernimento, porque Jesus, com a presença do Espírito Santo, está conosco e a gente vai conseguir discernir o bom do ruim. E aí ele fortalece, como os colossenses estavam firmados na fé, ele exortou para que eles ficassem enraizados, eles crescessem na fé. Ele demonstra uma coisa que é muito importante a gente tem que ficar alerta nos nossos dias, que as cerimônias, que as ordens que nós temos com o nosso culto, ele não pode ser o fim da nossa adoração. Como, por exemplo, a igreja tem um costume, o hábito de ter formativo mundial das missões durante a escola sabatina. Então, não devemos fazer esse momento de formativo mundial das missões somente por fazer. Mas temos que entender qual o objetivo que essa parte da adoração, qual o motivo que ela tem, qual o objetivo. Então, é entendendo o objetivo daquele ponto, daquela parte do nosso cerimonial de adoração no sábado, vai ser muito mais prazeroso para todo mundo. Não vai ficar aquela coisa enfadonha de você ver um negócio, não, está certo. Não, você tem que entender que há um movimento, a igreja é um movimento mundial. Então, quando nós temos notícias dos nossos irmãos que estão em lugares que às vezes passam por dificuldades que podem ser as nossas aqui, vivendo aqui no Maria Auxiliadora. Então, você entender o objetivo do cerimonial, da ordem que se toma. Nós começamos com louvor. Por que nós cantamos? Por que nós iniciamos cantando? Além de você trazer uma música que vai acalmar os ânimos, vai trazer um alento. Chegou alguém aqui que está agoniado, escuta aquele louvor, ela relaxa, revigora, ela sente. Então você prepara o coração, prepara a mente, para que as pessoas que estão chegando, que já estão aqui, elas sintam que estão num lugar especial, que a presença de Deus está se fazendo. Então, a ordem por ordem, ela não deve acontecer, mas uma ordem objetiva, que se entenda o motivo, traz alegria a você. Então, é esse o risco aqui que Paulo está falando assim, olha, vocês estão baseados na fé? Amém. Continue, é essa a ideia. Então, você começa a perceber que, antes de chegar no verso, ele já está preparando você, dizendo assim, olha, Paulo está falando aqui de ordem no culto, ordem de adoração. Isso tem que acontecer em todas as igrejas. Nós temos que ter reverência, nós temos que ter o hábito de chegar e respeitar quem já está aqui. A gente não deve chegar conversando, atrapalhando a adoração do outro. Temos que chegar com reverência. Opa, eu tenho que respeitar, eu tenho que ser educado com o outro. Porque se eu entro e não entendo essa ordem cerimonial, essa forma como a igreja se organiza, a minha tendência, né, é achar tudo acontecendo enfadonho.
É aquele negócio, o respeito, né? É o respeito que você tem Isso. que ter para com o seu irmão e para com Deus, né? Porque, Primeiramente mesmo com porque nós, Deus, né? Você tem que ter, você tá primeiro, chegando na cara dele, exatamente, né? entender isso, que nós precisamos ter o respeito primeiro para com Deus, depois para com o nosso irmão, porque uma vez que eles não querem ouvir a palavra, uma vez que eles não querem ouvir o louvor e ouvir tudo que está se passando aqui, para crescimento, né? Para crescimento, que ele deixe o outro, deixe que o outro, porque o outro quer crescer em graça, porque é o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses, né? Exatamente. Para que sejam firmes, sejam fiéis, e para que sejamos fiéis, precisamos estudar a palavra, precisamos ouvir o que o irmão ele tem a dizer, né? Como você mesmo falou dos No informativo. Informativo Mundial das Missões, que ali vai falar sobre os acontecimentos que está acontecendo, e aí você perceber que mais perto está Cristo de voltar, Isso. né? Mais perto está Cristo de voltar. E nós precisamos ter essa esperança. Paulo ele vai dizer aqui, a lição no final, ele vai dizer assim, ó, como resultado do ensino sólido, porque o ensino ele precisa ser sólido, né? E para ser sólido você precisa ouvir e praticar, que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, eles tinham firmeza, Isso. né? Firmeza de fé. Então, nada e nem ninguém abalaria eles, porque eles estavam firmes na fé que é Cristo Jesus, né? E ele continua. E firmeza de fé traz respeito. Porque você está firme na fé, você está baseado na sua vida, guiada pelo Espírito Santo, guiado por Cristo. Você não vai chegar desrespeitando o seu irmão, porque Jesus não ia fazer isso. Exatamente. Então, e quando você está fraco na fé, você não percebe isso. Você chega, eita... Né? Então você chega agoniado, não vai entender seu irmão, porque você vai ter aquela sensação assim, me trataram mal, vai trazer um acesso de vítima, de repente você é o próprio culpado porque não teve essa firmeza da fé. E a pergunta aqui, antes de terminar de ler, você tem sentido a necessidade de ordem em sua vida espiritual? Então, a lição já começa chutando a porta, dizendo assim, primeiro, para você ter ordem, você precisa ter ordem espiritual também. Não é? Aí continua a leitura. E ele continua. Essa firmeza não podia ser abalada, né? Pois estava fundamentada em uma base bíblica sólida, que, preservada, os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Então, já percebeu que a lição aqui, ele não está falando de questões de salvação ou então de mandamento. O assunto aqui é outro. Percebe que está exortando para você ter uma fé firme, está exortando para você ter ordem, está exortando para você ter ordem espiritual. Então, o assunto não está tratando de mandamento. De abolir, algo do jeito, né? E mandamento aqui nem entrou. A gente já está no verso 7 do capítulo 2 e não está falando de mandamento. Né? Para você colocar, inserir o entendimento do sábado semanal da criação. Até mesmo porque, o que eu acho interessante aqui, abrindo parênteses, se você prestar atenção, se você não ler e não estudar o Antigo Testamento, você não vai entender o Novo. Você vai ficar voando. Então é necessário você conhecer o Antigo, a base, a Escritura, e onde eles estavam enraizados para trazer o texto. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer, né? Se eu não me engano é 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para a correção, para a educação, né? E para o ensino. Então, toda a Bíblia, ela precisa ser estudada, ela precisa ser analisada. Quando eu dou estudo, eu sempre digo ao pessoal, acerca da palavra de Deus, que são textos que precisam de outros textos para poder montar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, né? Então, há textos aqui, há textos ali, então nós precisamos buscar esses textos para que assim possamos ter uma compreensão, porque nós temos essa compreensão. Porque um dia nós estudamos, né, o Velho Testamento. E entendendo o Velho Testamento, a gente vai entender o Novo Testamento.
Porque uma depende da outra, né? Dentro de um contexto mais amplo. Né? Dentro de um contexto mais amplo. E aí, na segunda-feira, ele vem falando sobre... Enraizados e crescendo em Cristo, né? O crescimento é somente em Cristo. Não tem condições de nós crescermos sem Ele, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, ele fala dele mesmo, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos. E nós, para nós crescermos, né? Para nós permanecermos vivos, a gente precisa estar ligados à videira. E a seiva é a pessoa do Espírito Santo, né? É Ele que nos alimenta. Que nos alimenta. E aí você percebe que a lição de segunda-feira, ela traz algo que, enraizado e crescendo em Cristo, mas ele traz 2 trechinhos dentro da lição, que eu penso eles são essenciais para a gente continuar no entendimento do que Paulo está escrevendo. Que entender que Paulo não está falando de maneira alguma aqui sobre mandamento. Ele está dizendo aqui, ó, veja o que a lição traz aqui no primeiro parágrafo da lição. Tem um trecho que diz assim, ó: obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinos. Isso é fundamental para diferenciar o que Paulo está falando. Olha, a vida é Cristo. Colossenses 3,4 fala isso. Cristo, quando Cristo, que é o quê? A nossa vida, a salvação não é o ensino em si, ora que ele é importante, mas é a pessoa de Cristo que é mais importante. Então, o que importa é você olhar para Cristo e saber, esse Deus foi Ele que me salvou. E agora, por obediência a Ele, eu vou guardar os mandamentos, porque eu já estou salvo. Então, aqui é importante. Outro ponto que ela traz aqui, no segundo parágrafo da lição, ele diz assim, ó: a palavra viva, no segundo parágrafo, a palavra viva, Cristo, não pode ser separada da palavra escrita, Bíblia. Então, a lição reforça o que ele está dizendo sobre Cristo. Ele está apontando assim, eu estou falando sobre Cristo, que Cristo é a sua vida. E a palavra viva, que é Cristo, ela não pode ser separada da palavra escrita, que é a Bíblia. Então, Cristo é maior do que a Bíblia. Tem coisas que a Bíblia não traz a respeito de Cristo, não são reveladas para nós. Isso é certo. Em Isaías 45, 18, se não for 45, 18, é 48, 17. Não, 45, 18. Ele diz que Cristo ensina para nós o que é útil. É Isaías 48, 17. Ensina o que é útil. Ele não ensina tudo, ele ensina o que é útil. A Bíblia, ela é 100% útil. Para quê? Para a nossa salvação. Então, a Bíblia é 100% para nós. Cristo é a palavra viva. Tem coisas que a gente não sabe de Cristo porque a palavra não revelou. Mas ela é 100% a palavra que nos traz o quê? Da sabedoria para a salvação. Nos ensina a salvação. E faz com que a gente entenda a nossa necessidade dele, né? Exatamente. Porque só podemos crescer, aí a gente volta para o texto de Paulo, né? Colossenses 2, a gente só pode crescer em graça se nós estivermos enraizados, né? Porque uma planta, aí eu trazendo a ilustração da planta, quanto mais profunda é a raiz dela, né? Mais resistente, mais firme ela é, e ela causa o quê? Causa um grande crescimento. E se você está enraizado e edificado, ora, você se enraizou, você está bebendo da fonte, agora você está crescendo. Você está se edificando no sentido de crescer espiritualmente. Então, a lição, já aqui na segunda e terça, se a gente fosse conversar com ela aqui sábado e domingo, a gente passaria a semana todinha batendo papo. Verdade. Então, verdade. Ela é essencial. Então, quando você entende o enraizamento, entende o que ele está falando aqui, ele está falando de Cristo e de tua relação com Cristo de uma maneira mais profunda.
acima de qualquer cerimônia, acima de qualquer ritual. E de que forma? Forma ordenada. Uma forma onde você sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo ao seu redor. É impressionante. E aqui, essa perguntinha de rodapé aqui, que eu gosto de discutir ela, às vezes, ela diz assim: como você tem passado pela experiência de morrer para si mesmo e aceitar Cristo? Porque essa atitude precisa ser renovada todo dia. Todos os dias, diariamente, né? Você tem que responder isso. Você tem que parar aí e responder e dizer assim: como é que está a minha relação com Cristo? Como está a minha fé? Então, quando você entende que sua fé está enraizada em Cristo e está solidificada em Cristo, agora eu vou conseguir entender o que está ao meu redor. E se nós não estivermos enraizados em Cristo, aí qualquer vento de doutrina, qualquer heresia, qualquer falácia e qualquer filosofia entra na nossa mente e a gente acaba se deixando levar por elas. E ensinar a outros, né? Essas vãs filosofias. filosofias. Então, vai percebendo que Paulo está indo num caminhar aqui, ele está dizendo aqui, olha, percebe o que está ao seu redor. Estou gostando que vocês têm ordem. Não deixe entrar nenhuma vã filosofia. Esqueça esses falsos mestres aí. Olha para Cristo. Olha para a palavra escrita. Olha para a palavra viva. Elas não podem ser desassociadas. Perceba que o objetivo, como diz aqui, ó, o objetivo, obtemos a salvação de uma pessoa. Não é? Então, Isaías 48, 17, ele diz assim: eu ensino a vocês o que é útil e te guia no caminho que deves andar. Então, a gente vai aprender o que é útil para quê? Para a nossa salvação, né? Nossa salvação. Nossa salvação. A gente tem que ter sabedoria para a salvação. A parte de terça-feira, ele vai dizer, ele vai falar sobre cravado na cruz. E a pergunta que eu faço é: o que foi cravado na cruz? Né? A lição ele nos, né? Ele só coloca ali, ó, cravado na cruz. Aí eu pergunto: e o que foi cravado na cruz? Quando Cristo morreu, o que foi cravado junto com ele na cruz? O escrito de dívida, né? É o texto que a gente está falando, que está no verso 15. O escrito de dívida. Que dívida é essa? Não é? Que dívida é essa que eu estou devendo a Deus? Né? Então, quando nós vivemos num mundo de pecado, nós entendemos que quando você pratica algo que você não sabe que é pecado, você praticou, mas você não sabe, você tem que ter em mente que para Deus você já é culpado. Você não está condenado, é diferente. Você está culpado. Isso está no livro de Levítico, no capítulo 5. Isso fica bem claro. Então, quando você percebe que você é culpado por algo que você fez, mas não sabia, Deus vai te guiar, vai te dizer assim, ó, isso é pecado. Te arrepende? Aí você entende, você se arrepende, pede perdão e deixou a culpa de lado. Então, quando nós temos um escrito de dívida, é porque nós somos pecadores. E se continuássemos com rituais sem fim, rituais que não trouxesse um basta, tinha que acabar. E que não era útil. Não, útil era, porque ele apontava para Cristo, né? Útil era, mas ele não era útil no sentido de salvação definitiva, não é? E você tinha sempre que estar ali, naquele vai e vem, naqueles rituais, naquela coisa toda. Mas ele tinha que dar fim. Então, se não tivesse fim, a gente estaria entediado. Estaria aqui com locais de adoração cheios ainda de animais e de coisas, né? Imagina como era você chegar num templo lá em Jerusalém e um monte de bicho lá no curral. Terrível, né? E aquela matança toda. Matança devia ser fora do normal. Porque não era só... Era o dia todinho, né? Era de manhã e no final, à então, tarde. O né? cheiro ali devia ser insuportável, devia né? ser tremendo, né? Porque eu não tenho noção. Era um cansaço também. Mas a lição traz e puxa para a gente uma coisa que eu achei interessante, que diz assim, vá lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Aí ele diz assim, Gálatas 3, verso 13, a minha expressão diz assim: Cristo nos redimiu
da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, houve uma troca. Você, quando olha para a lei, você percebe que você está condenado. Quando você olha para Cristo, você percebe que você está salvo. E Cristo tirou essa condenação da lei, levou para Ele, e agora disse assim: olha, em mim você vai ter paz. Glória a Deus. Então, o escrito de dívida foi essa dívida moral que nós tínhamos com Cristo. Que nós transgredimos, né? Um dia houve a transgressão da lei. E uma vez que há a transgressão da lei, a lei vai pedir o quê? Morte, né? Morte. Vai pedir morte. E uma vez pedindo morte, nós éramos para morrer. Só que aí Cristo, não. Vocês não morrem. Eu quero essa dívida de vocês e eu vou pagar com a morte. Exatamente. Aí você vai em Gálatas 6:20, ou Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo. Em Cristo Jesus. Exatamente. Fora de Cristo não tem como ter vida não eterna. Tem como ter. Então aqui a gente percebe que o escrito de morte que foi na cruz não tem que ver com lei moral. Não tem que ver com lei moral. Então a gente está percebendo aqui que quando a gente vai chegar agora na quarta-feira, que é a sombra ou o corpo, a gente já percebeu aqui, está claro, mais do que claro, de que o que está se conversando aqui não é sobre lei moral, os 10 mandamentos. De maneira alguma, ou longe qualquer outro disso. tipo de lei, né? Segundo a palavra, né? Ou qualquer outro. Nós estamos falando das leis cerimoniais. das leis cerimoniais. Está muito claro aqui. E aí, quando ele diz assim, ninguém vos julgue, a questão não era trazer assim, eu que guardo o sábado, eu vou julgar os outros. Não, não é essa a nossa função. Nossa função é Mateus 24:14. Ide, portanto, a todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, e então virá o fim. Então, essa é a nossa função. Eu vou pregar o evangelho. Olha que evangelho é. Nesse tempo do fim, são as 3 mensagens angélicas. Eu tenho que pregar as 3 mensagens angélicas a todas as nações. Se eu chego, levo a mensagem de esperança, digo que Jesus vai voltar e que a gente precisa se voltar para Ele, e a pessoa recusar, bom, eu vou fazer o quê? Eu já fiz a minha parte, agora é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração dela, agora é ela com Deus. Entende? Então, o julgar aí não é esse julgar. Então, os judeus que chegaram junto com os gentios, que a gente já tinha falado lá no início, que era uma igreja gentílica, então, quando eles chegam, os judeus, junto com Colossenses, cobrando cerimoniais que Cristo cravou na cruz, e aí eles agora têm que ficar alerta, ninguém vos julgue. Vocês estão firmes na fé, vocês estão caminhando na fé. É importante ter isso em mente, que quando agora que chega aqui na quarta-feira falando sombra ou corpo, aí a gente tem que estar atento do que falou-se anteriormente. Não se falou em lei moral. E para mim, a lição, para mim, ela deu o checkmate nesse entendimento de outros apologetas não adventistas a respeito de que o sábado era uma sombra, quando a gente lê Oséias 2:11. Oséias 2:11, para mim, ele é muito esclarecedor. Por isso que eu disse assim também, se você estudar o Novo Testamento sem o Antigo, você não vai entender. Você vai ficar correndo atrás do rabo, porque você não vai achar a solução. Entendi. E Oséias 2:11, isso é muito claro. Oséias 2:11... Olha o que diz aqui. Lê na tua versão aí, que a tua versão é mais próxima do que está lá em Colossenses. Então, quando nós lemos Oséias e percebemos que a linguagem é a mesma, então, se Deus disse que ia anular lá, por que Ele permitiu durar até Jesus?
vai dizer assim: farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Percebe que está a mesma É a linguagem mesma linguagem de Paulo. de Paulo. É como se é por isso que vai falar sobre sombra e corpo, né? E isso. Porque ali Paulo ele está falando sobre uma sombra, sobre o que foi falado por meio de Oséias, né? Ele Isso. só está confirmando ali para os colossenses. E Oséias, é engraçado que Oséias estava com o povo num momento de apostasia. E aí Deus, olha, eu não quero mais esse tipo cerimonial por cerimonial. Eu não quero isso. Como a gente falou no começo, como Paulo estava dizendo assim, eu quero ordem, eu não quero cerimonial por cerimonial, eu quero uma ordem viva, porque você tem um Deus vivo. Ele vive, é isso que importa. Então a sombra passou, agora nós temos o quê? O corpo. É impressionante o que Paulo está falando. Quando você entende aqui, guiado pelo Espírito Santo, guiado que você tem firmado, enraizado, não tem mais dúvida. E o objetivo, Iulo, assim, observando sobre o objetivo é que como Paulo mesmo falou, né, acerca da sombra, e a gente ficar apegados à sombra, não seria melhor estarmos apegados ao corpo que é Cristo? Exatamente. Né? Então, por isso que você tem que estar enraizado, por isso que você tem que ir crescendo. Por isso que ele disse assim, ó, a pessoa de Cristo é que é a salvação, não é os ensinos em si, os ensinos te levam para lá. A Bíblia é útil para a tua salvação, ela guia pelo caminho que você tem que andar. Então ela aponta para quem? Para Cristo. Ela leva quem? Para Cristo, que é a pessoa. Então o sábado semanal, ele não é uma sombra. Ele é um momento de adoração, porque a história toda aqui não está falando sobre mandamento moral, os 10 mandamentos. Não. Ele está falando aqui do que apontava para Cristo. O sábado não aponta, porque o sábado foi criado aonde? No Éden. No Éden. E é interessante, uma coisa muito interessante, porque assim, quando nós nos apegamos a Cristo, quando nós vivemos segundo a vontade de Cristo, a gente quer tentar ser o máximo, né, parecidos com Cristo. E aí, quando a gente vai ver como foi a vida de Cristo, os ensinos de Cristo, né, aqui na Terra, a gente vai observar que Cristo ele observava o sábado, né? Cristo estava ali a observar o sábado dos dias semanais, né? E aí, quando nós chegamos nos preceitos de homens, né? A gente costuma olhar para trás, mas devia olhar para o hoje, né? Quais são os preceitos de homens que nós estamos praticando aqui? No nosso dia a dia, nosso dia de adoração a Deus, que nós trazemos a adoração a Deus no dia que Ele quer ser adorado. Como é que nós trazemos? Aí tem aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo da lição da quinta-feira, eu queria destacar uma parte que eu achei muito bacana, que ele começa assim: é fácil cair na armadilha de usar essas observâncias como uma forma de sentir-se superior aos que não as seguem, o que já é problemático isso. Ou ainda pior, como algo que pudesse de alguma forma acumular mérito para a salvação. Às vezes nós podemos cair na armadilha de achar que porque eu guardo o sábado verdadeiro, julgo ser melhor. E isso já é problemático. Já é um problema muito sério. Já é um problema. Então, eu não estou enraizado. Quando eu considero vir a adorar a Deus um fardo, eu não estou enraizado. Eu não estou fortalecido. Eu não estou crescendo em Cristo. O sábado cerimonial não deixou de ser uma sombra para mim. Eu não estou apegado ao corpo. Como é importante a gente não seguir preceitos de homem. Como é importante. Então, a lição dessa semana ela foi fantástica nesse ensinamento, nesse passo a passo de dizer para a gente, olha, vem cá,
venha entender do que Paulo está falando. E Paulo está falando de crescimento espiritual, não está falando de mandamento. E o desejo de Deus, Yulo, é que nós cresçamos, né? Em espírito e em verdade, né? E em verdade a gente viu que João 17 vai dizer que a palavra é a verdade, né? Exatamente. Que Deus é a verdade, que Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. E os seus mandamentos também é a São verdade, né? Então que cresçamos em espírito, na pessoa do Espírito Santo e em verdade, para que assim nós possamos levar essa verdade para outras pessoas e falar assim como Paulo disse, né? Para que eles estivessem firmes, sólidos, né? Na fé. Solidificados na fé, na palavra do Senhor. Amém. Nós chegamos ao fim, né? Amém. Da recapitulação. Passou rápido, né? Passou rápido, porque nós tínhamos muito né? Mas ficamos com um gostinho de queremos mais. Então, na próxima Ainda semana... bem que controlaram a gente ali no VT ali. Estaremos aí novamente, né? Para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Que seja um sábado abençoado para todos nós. Que seja um sábado abençoado. Que possamos chegar aqui com o espírito adorador e louvar o nosso Deus com alegria. Yulo, fundamental. você poderia fazer essa oração? Oração final? Vamos orar. Bondoso Deus, amado e querido Pai, te agradecemos, Senhor, por uma lição que nos exorta, nos chama a atenção, de que te adorar no teu santo dia é um prazer. Que devemos fazer, Senhor, tudo isso de maneira ordenada, de maneira firme na fé, para que possamos sentir cada vez mais, Senhor, o crescimento espiritual junto a Ti. Quando o Senhor coloca em ordem a nossa vida espiritual, nós também ajudamos a igreja a crescer e a levar a sua mensagem. Senhor, nos ajuda a entender cada vez mais textos difíceis, como foi dessa semana, mas nós possamos entender com o poder do Espírito Santo, com clareza, com discernimento. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais crescermos na Tua palavra escrita, mas crescermos cada vez mais na palavra viva que é o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor é a nossa vida, e que quando o Senhor voltar, possamos, Senhor, junto contigo, sermos transformados e vivermos para a glória eterna. Te agradecemos, Senhor, por esse sábado maravilhoso. Nos abençoa, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.